Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Joel do EAD Vídeos e hoje eu estou aqui para conversar com vocês que pretende prestar engenharia de produção. É importante você assistir esse vídeo porque eu vou falar sobre disciplinas da engenharia de produção. Quero falar exclusivamente sobre a grade curricular da Univesp, que é onde eu me formei. Então, para você que vai prestar o vestibular da Univesp, agora que vai sair em 2022, e está na dúvida sobre o curso de engenharia de produção, eu vou falar para vocês sobre cada uma das disciplinas, falar um pouco sobre como é a grade curricular deles, e aí qualquer dúvida que você tiver, pode postar aqui nos comentários. Então, eu preparei aqui uma apresentação para mostrar para vocês como é a grade curricular da Univesp e vou dar a minha opinião. Bom pessoal, então vamos falar aqui sobre o curso de engenharia de produção na Univesp. Parte do que vocês vão ver aqui pode ser aplicado na engenharia de produção em outros locais, em outras instituições. Evidentemente que eu vou falar sobre a engenharia de produção da Univesp, porque é onde eu me formei e onde eu tenho experiência para poder falar um pouco para vocês a respeito dessas disciplinas, tá? Então vamos lá. Ó, no curso de engenharia de produção da Univesp, ele é dividido em disciplinas do ciclo básico e em disciplinas do ciclo específico. Na época que eu prestei o vestibular e na época que eu fiz a graduação, as disciplinas do ciclo básico eram juntas com o pessoal da engenharia de computação. Ou seja, nesse primeiro momento aqui, que eram 2 anos de disciplinas do ciclo básico, tanto o pessoal da engenharia de produção quanto o pessoal da engenharia da computação cursavam as mesmas disciplinas, sem exceção. Ao final dos 2 anos, nós tínhamos que escolher entre engenharia de computação e entre engenharia de produção. Acontece que recentemente a Univesp fez uma mudança que agora a pessoa já entra escolhendo a sua formação. Então, se ele entra como engenharia de computação, ele já vai fazer essa escolha no vestibular. E a mesma coisa para engenharia de produção. Se ele entrar como a opção de engenharia de produção, ele vai cursar então engenharia de produção, não precisa passar os 2 anos do ciclo básico para ele fazer essa escolha. Eu não sei se vai mudar nesse vestibular. Evidentemente que se mudar alguma coisa, eu volto aqui e faço um novo vídeo para explicar para vocês. Mas até então, provavelmente sendo a mesma estrutura curricular, a gente vai ter então engenharia de produção já como uma disciplina, uma opção de acesso. E aí a gente vai ter as disciplinas do ciclo básico e as disciplinas do ciclo específico. Então vamos falar primeiro sobre as disciplinas do ciclo básico, né? Então o ciclo básico ele tem todas essas disciplinas aqui. Essas disciplinas são cursadas em um período de 2 anos. Então a gente tem introdução à engenharia, informática, matemática, leitura e produção de texto. Isso aqui é logo no primeiro bimestre. Então, assim, essas disciplinas, ou seja, introdução à engenharia, informática, matemática básica, que é a matemática que você teve no ensino médio, e leitura e produção de textos, elas são disciplinas que vão te ambientalizar dentro da universidade, dentro de um contexto de uma graduação. Então, não vai ter nada daquilo que você já não possa ter visto, mas evidentemente é para tentar equilibrar os conhecimentos, né, nivelar o conhecimento dos alunos para a segunda parte, que é a partir do segundo bimestre. Então vocês vão ter lá matemática, vão ter que relembrar os conceitos de matemática que são muito importantes. Informática é a informática básica, a informática que vocês provavelmente já conhecem. Introdução à engenharia é para que vocês saibam o que é engenharia de produção, dar um panorama geral das disciplinas. E leitura e produção de textos, evidentemente, para prepará-los para o futuro aí nessa jornada de engenharia de produção. Afinal de contas, se você não souber ler bem, interpretar bem, evidentemente que vai ser muito difícil você prosseguir. Então eles tentam aí nivelar, mostrar como que é a leitura e produção de textos de nível superior. No segundo bimestre, aí começa cálculo 1, física 1, inglês e metodologia. Então essas são as disciplinas que vocês vão ter. Diria que são as mais puxadas, geralmente. Não tanto física 1, mas cálculo 1 para quem nunca teve contato
é mais difícil porque são disciplinas que são conteúdos que geralmente não se tem no ensino médio. Em algumas escolas, que são escolas mais tradicionais, escolas aí mais requintadas, digamos assim, já começa a ter uma introdução a cálculo, mas de uma maneira geral, eu como vim de escola pública, eu sei que não tem, pelo menos nas escolas que eu cursei, não tinha nada relacionado a cálculo 1. Male tinha de matemática, então quem dirá cálculo 1. Essas disciplinas vocês vão ter cálculo 1, 2 e 3, física 1, 2 e 3. O inglês é um inglês instrumental, não é para você sair fluente, mas para você aprender a ler alguns textos em inglês, porque durante a faculdade vocês vão ter que se acostumar que haverá momentos que a bibliografia principal vai ser em inglês. Então vocês precisam pelo menos conseguir ler minimamente inglês para poder ter um bom desempenho. Continuando, sociedade e cultura, que é para, como a formação de engenheiro de produção, você tem que ter uma visão ampla da sociedade, não apenas focado tecnicamente nas questões de engenharia. Geometria analítica e álgebra linear, programação de computadores, expressão gráfica, que basicamente é desenho técnico, então você não vai ser um desenhista técnico, mas você vai aprender a ler um desenho técnico, a entender como você faz projeções das peças e materiais. Ciência do ambiente, então basicamente é uma disciplina mais introdutória, falando sobre meio ambiente e tudo mais. Métodos numéricos, que para quem conhece aí é basicamente uma continuação de cálculo, em algumas faculdades é chamada de cálculo numérico. Mecânica geral, química, economia, sistemas de informação, fenômenos de transporte. E aqui eu quero ressaltar que fenômenos de transporte não tem nada a ver com o transporte de logística. E eu falo isso porque quando eu cursava, eu vi essa disciplina, eu pensava que era alguma coisa relacionada à logística, mas leio do engano. Fenômenos de transporte no caso, esse transporte é transporte de fluidos, transporte de calor. Aí depois tem ciências de materiais, administração 1, estatística, e aí que é muito importante estatística porque vocês vão ver que no ciclo profissional, que é nas disciplinas do ciclo específico, a base de estatística tem que estar bem sólida, porque muita coisa que se faz em engenharia de produção, como por exemplo o controle estatístico do processo, controle de qualidade e várias outras coisas, em confiabilidade e muitas outras coisas, você utiliza a estatística. Então, se tem uma disciplina que vocês precisam ter conhecimento e dominar, é estatística. Bom, resistência dos materiais, instalações elétricas e higiene e segurança do trabalho 1. Essas são então as disciplinas do ciclo básico da engenharia de produção da Univesp. E aqui do lado eu coloquei o projeto integrador. Por quê? O projeto integrador, ele permeia todos os bimestres, porque a cada semestre você vai ter que entregar, vai ter que produzir e entregar um projeto integrador. E o que é esse projeto integrador? O projeto integrador, ele é desenvolvido, é um projeto desenvolvido em grupo, com o objetivo de colocar em prática os conteúdos aprendidos nas disciplinas regulares. Ou seja, você vai fazer uma espécie, é como se fosse uma iniciação científica. Para quem já conhece, então, é um estudo que é feito, a Univesp propõe um tema geral, e aí vocês podem escolher, né, no grupo vocês escolhem um tema específico dentro daquela temática que a Univesp vai propor, e aí vocês vão utilizar os conhecimentos adquiridos até aquele momento na produção desse projeto. E é interessante que esse projeto, ele às vezes é negligenciado por alguns alunos, mas ele é o que vai mais aproximar vocês do ambiente de trabalho de verdade. Porque no trabalho de uma empresa, basicamente você tem as pessoas com quem você trabalha e você trabalha com o intuito de atingir um objetivo. Afinal de contas, essa é uma organização. Uma organização, do ponto de vista mercadológico, é justamente uma organização de pessoas que tem um objetivo específico. No caso, atingir esse objetivo pode ser o lucro, pode ser o bem-estar social, dependendo da classificação. Mas, de toda forma,
você tem esse grupo de trabalho e nesse grupo de trabalho vocês vão desenvolver algum produto, algum serviço, alguma solução e essa solução vai ser vendida no mercado ou vai ser ofertada na forma de uma ONG para a sociedade. Mas de todo fato, esse é o básico de um trabalho. E o projeto integrador vai deixar vocês muito próximo disso. E evidentemente que vocês vão ter os mesmos problemas que você tem em uma empresa. Então você vai ter problema com um aluno, amigo que não faz a parte dele, outro que faz e cobra, outro que não concorda com a sua visão. Mas aí é que tá. Você tem que utilizar essas dificuldades como oportunidade para você realmente ser treinado para o mercado de trabalho. Então essa disciplina de projeto integrador ela é muito importante, muito interessante. E vocês vão ter vários, né? Projeto integrador 1, 2, 3, 4, eu não sei hoje em dia quantos tem, mas basicamente um a cada semestre. E vocês vão ter essa oportunidade de colocar em prática as questões que vocês aprenderam nas disciplinas. Então, a gente viu aqui todas as disciplinas que vocês têm no ciclo básico. Ao fechar esse ciclo básico, aí vocês vão para as disciplinas do ciclo específico. Eu quero deixar aqui só um parêntese. Quando sair o vestibular da Univesp, está programado mais informações ainda em fevereiro, então provavelmente na próxima semana. Se mudar essa grade, se tiver alguma alteração significativa, eu vou voltar aqui e vou fazer mais um vídeo para explicar para vocês. Mas a princípio é assim que a Univesp ofertou até a última turma, que se eu não me engano foi de 2018. Então vamos falar agora do ciclo específico da Univesp. No ciclo específico, então a gente tem as disciplinas, como o nome já diz, são específicas para engenharia de produção. Eu vou dar minha opinião em relação ao conteúdo do ciclo específico. E por quê? No ciclo básico, praticamente todas as faculdades elas têm o mesmo conteúdo, porque é estabelecido pelo MEC, então tem que ter, se é um curso de engenharia, tem que ter cálculo, tem que ter física e tudo mais. Essa é a parte básica. Na parte específica, a Univesp, eu considero a grade curricular deles muito boa. Por que muito boa? Hoje eu trabalho como engenheiro e eu vejo que basicamente tudo que você vai encontrar na sua vida laboral após formado como engenheiro está de alguma forma relacionado com os conteúdos da grade curricular que a Univesp oferece. Em outra ocasião, a gente pode conversar aqui sobre a questão de aulas, se é ou não didático, se tem ou não que mudar na Univesp, porque evidentemente toda instituição ela tem o que ser feito para melhorar, a Univesp não é diferente, mas eu tenho visto que a Univesp ela tem seguido no sentido de sempre melhorar os processos, o atendimento aos alunos e tudo mais, então isso vai seguindo. Agora, a escolha das disciplinas é extremamente relevante, é muito boa. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, se você pensa assim, mas eu estou na dúvida se eu vou prestar a Univesp, porque eu não sei se a grade curricular é boa. Então, as suas dúvidas acabam agora, porque as disciplinas que a Univesp oferta no ciclo específico, que é o ciclo profissional, são muito boas e alinhadas com o mercado de trabalho. Praticamente você saindo da Univesp, você vai evidentemente perceber qual ramo de todas essas possibilidades que você tem mais afinidade e você vai poder fazer uma pós-graduação, vai poder estudar mais, mas assim, a base vocês vão ter. A base que essas disciplinas trazem para vocês é muito boa. E se inclusive vocês forem além do que a Univesp oferece, ou seja, a Univesp tem na plataforma deles o acesso à biblioteca digital, então que tem milhares de livros disponíveis. Se vocês realmente se dedicarem a um tema que vocês gostam, vocês vão conseguir sair de lá com um conhecimento muito bom para pleitear uma vaga de engenheiro júnior, para prestar um concurso se quiserem. Então assim, é muito boa essa grade da Univesp. Eu falo de experiência própria, porque afinal de contas eu sou formado lá. Bom, então dando continuidade, a gente tem pesquisa operacional 1 e 2,
tá? Mais para frente assim eu posso falar para vocês, se vocês quiserem inclusive que eu fale mais sobre cada uma dessas disciplinas ou algum conjunto específico de disciplinas, deixa aqui nos comentários que eu vou ver e aí eu monto uma outra videoaula para vocês falando sobre essas disciplinas, como cada uma se conecta dentro da engenharia de produção e o que elas fazem, para que servem. Mas a gente tem pesquisa operacional 1 e 2, confiabilidade, engenharia de métodos, higiene e segurança do trabalho 2, que aqui a gente já não tem para engenharia de computação, mas para engenharia de produção tem. Por quê? Muitos engenheiros de produção vão trabalhar em indústrias, evidentemente. Então, na indústria é muito importante você saber sobre higiene e segurança do trabalho. A minha pós-graduação é engenharia e segurança do trabalho. Hoje eu atuo como engenheiro e segurança do trabalho dentro de uma indústria. Então, mesmo que você não vá ser engenheiro de segurança do trabalho, mas você vá trabalhar dentro de uma indústria, você precisa ter os conceitos, o entendimento de engenharia e segurança do trabalho. Porque a questão de segurança, ela influencia diretamente, ela impacta diretamente na produção. Porque, por exemplo, um acidente de trabalho pode parar uma máquina, pode ser interditada por um fiscal do trabalho. Então, assim, toda aquela sua programação e planejamento de produção irem por água abaixo. Então, na engenharia de produção, além da higiene e segurança do trabalho 1, vocês têm a 2 também, porque vocês vão aprender sobre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e tudo mais, essas questões legais. Então, higiene e segurança do trabalho, né, os riscos de higiene ocupacional. Então, por isso que isso aqui tem na engenharia de produção, tá? E é introdutório, evidentemente, não vai deixar ninguém especialista nisso. Se quiser especialização ao final da engenharia de produção, vocês podem buscar uma especialização em engenharia e segurança do trabalho, tá? Psicologia e sociologia do trabalho, processos industriais e de fabricação, modelagem e simulação. Então, modelagem e simulação ela está muito atrelada à pesquisa operacional, tá, gente? Mas basicamente colocar essa pesquisa operacional, os conceitos de pesquisa operacional, utilizando o computador, a modelagem matemática do computador, para você prever cenários. Então, essa é uma disciplina muito importante para quem gosta disso, trabalhar como um engenheiro de operações, diretor de operações. Então, essas disciplinas elas são interligadas e são muito, mas muito importantes. Administração 2, economia, organização industrial, engenharia econômica, que basicamente é como se fosse uma matemática financeira. Tem esse nome aqui, evidentemente que é mais pomposo, mas é uma matemática financeira. Então, retorno de investimentos, o valor do dinheiro no tempo e tudo mais, essas coisas, né? Sistemas de produção, então isso aqui é extremamente importante para quem vai trabalhar numa indústria, produção puxada, empurrada, quem já ouviu falar em just in time, né? E todos os outros, né? Forma de sistema de produção em linha, que é a produção em massa, produção em células de trabalho, enfim, vocês vão ter o conceito, e esses conceitos são muito importantes para você que vai trabalhar na indústria. Ou na indústria ou na empresa, que você vai ser responsável pela organização do trabalho, do processo de trabalho, do processo produtivo, é muito importante. Isso aqui vocês vão ver assim para o resto da vida de vocês. Provavelmente vocês querem chegar numa posição de gerência, de coordenação, vocês vão usar isso muito, não importa qual área de engenharia você vai escolher basicamente. Gestão do conhecimento, gestão da informação, planejamento e controle de produção 1 e 2. Então, evidentemente que esse é bem específico, né? Então, você planejar todos os recursos de uma empresa, de uma organização para produzir. Gestão da qualidade, é um ramo que muitas pessoas da engenharia da produção vão para lá também, porque é muito importante. Qualidade, enfim, é algo primordial dentro desse mundo concorrido que a gente tem. Se você não tiver qualidade, você não está fora do mercado. E para você ter qualidade, você tem que saber fazer essa gestão da qualidade. Organização do trabalho, economia, CEP, que a gente chama, né, que é o controle estatístico do processo, muito alinhado com a gestão da qualidade, muito mesmo. Logística, gestão ambiental, uma introdução também, tá, pessoal? Não é nada aprofundado, mas fala sobre conceitos muito importantes sobre gestão ambiental. Gestão de projetos, e aí para quem quer subir, alavancar na carreira, isso aqui é o primeiro passo.
Se você quer realmente chegar no topo, você tem que saber, você tem que ter um curso, né, de nível superior, alguma especialização, MBA em gestão de projetos, né, para quem gosta dessa vertente. Gestão da cadeia de suprimentos, planejamento de instalações, gestão de custos, gestão da tecnologia da inovação, planejamento e desenvolvimento de produtos, instalações industriais, automação industrial. Nesse caso aqui, ó, de automação industrial, não é nada comparado, por exemplo, com o que a gente tem na engenharia de computação. Essa automação industrial é mais voltada para você conhecer os processos de automação, o que é uma indústria automatizada, como é que funciona o conceito de indústria 4.0, o que é a robótica aplicada dentro desse contexto. Então vocês não vão aprender a programar um robô, nada disso, não é o foco. Mas como engenheiro de produção, que possivelmente vai trabalhar numa fábrica, numa indústria, vocês precisam conhecer quais são, o que é o futuro dessa fábrica, né? A fábrica escura, a fábrica 4.0. Então tudo isso você tem que ter conhecimento para que no mercado de trabalho nada disso soe estranho para vocês. Direito, gestão financeira e de riscos, aí está alinhado completamente às outras aqui, como engenharia econômica, né? Totalmente alinhado, só que um pouco mais além, tá? Gestão de RH, sistemas de manutenção, estratégia organizacional e de marketing, muito importante para quem tem um lado mais voltado para o mercado na parte de estratégia, de marketing, de empreendedorismo, então é muito importante. Gestão de contratos, engenharia de sustentabilidade, que aí está alinhado com a gestão ambiental e ciência do meio ambiente, empreendedorismo, tópicos avançados 1 e 2 de engenharia de produção. E aqui vocês vão falar de conceitos bem específicos, que são temas mais atuais. Essa aqui, na verdade, são as últimas disciplinas que vocês vão ter no curso, porque depois vocês vão fazer já o TCC. Então, os tópicos avançados são matérias que te introduzem conceitos que estão em voga, que se fala muito atualmente. Então, eles vão retomar algumas informações aí que tiveram de outras disciplinas, então como da indústria 4.0 e tudo mais, a preocupação ambiental nos processos produtivos e tudo mais, tá? E lembrando sempre que o projetinho integrador vai estar sempre associado a essas disciplinas. Então é legal que, por exemplo, você vai pegar lá, vai ter pesquisa operacional, confiabilidade, engenharia de métodos e higiene e segurança do trabalho. Vocês vão propor um projeto que seja um projeto de uma pesquisa operacional de uma empresa familiar, de algum lugar onde vocês trabalham. Então a chance que vocês têm de aplicar esses conhecimentos aqui, engenharia de métodos, por exemplo. Engenharia de métodos dá para você aplicar em todo e qualquer processo. Todo processo produtivo dá para você aplicar na sua empresa, no seu trabalho, enfim. Então assim, vocês vão poder fazer um projeto integrador que seja bem condizente aqui com essa questão, né? Então o projeto integrador ele vai estar sempre permeando aqui essas disciplinas. E como eu disse, é a oportunidade que vocês têm de colocar em prática isso que vocês vão aprender. E colocando em prática isso que vocês aprendem, vocês não vão chegar cru no mercado de trabalho, vocês vão chegar já com conhecimento, com uma certa prática, que somente quando você faz projetos que você consegue ter. E aí o TCC, que nos últimos anos ele foi instituído em grupo, na minha época ele foi individual, mas depois, porque eu sou da primeira turma, mas a partir da segunda turma o TCC ele já foi em grupo, então acredito que deva continuar assim. Mas independente de como for ou não, o TCC é extremamente importante, porque aí você vai colocar tudo isso em prática, o que você realmente aprendeu desse curso. E aí você vai poder escolher uma área e fazer uma defesa de monografia excelente, eu tenho certeza. Então, basicamente, é assim que funciona a engenharia de produção lá na Univesp. Eu acredito que, por ser uma grade extremamente atualizada, outros cursos de outras faculdades sigam também basicamente esse mesmo escopo, mudando apenas uma coisa ou outra. Mas essas são as disciplinas que você vai ver em engenharia de produção. Na minha opinião, puxando sardinha para o lado da engenharia de produção, a engenharia de produção, ela, como vocês viram, ela tem uma formação muito ampla, uma formação muito voltada à gestão de operação, gestão de qualidade, gestão de processos, gestão de pessoas. Então, ela é uma área da engenharia que eu considero coringa. Por que coringa? Você pode trabalhar em vários, na verdade em todos os setores da indústria.
Você pode trabalhar na indústria têxtil, você pode trabalhar numa indústria de tecnologia, de alta tecnologia. Vocês podem trabalhar num banco, vocês podem trabalhar como consultores. Então assim, as possibilidades são muitas. Cabe a você escolher depois de formado um MBA, uma pós-graduação em relação àquilo que você teve mais afinidade, aquilo que você gostou mais dentro da engenharia de produção. Bom pessoal, então foi isso. Esse foi o conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você tiver dúvidas sobre o curso da Univesp, sobre o curso de Engenharia de Produção, em relação a qualquer dúvida que possa ter surgido, coloque aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer questão de responder. E para você que vai entrar na Univesp, vai fazer Engenharia de Produção, eu te convido a conhecer o site EAD Vídeos, www.eadvideos.com.br. No site EAD Vídeos a gente tem centenas, talvez até milhares de exercícios resolvidos da área de engenharia de produção. Afinal de contas, a gente acompanha, nós temos cursos de acompanhamento para engenharia de produção da Univesp. Então a gente acompanha vocês desde as disciplinas básicas, que são matemática, cálculo, física, até a sua formação final. Nós já ajudamos a formar dentro da Univesp centenas de alunos. Então a gente faz esse apoio pedagógico especializado. Então, quando você estiver lá fazendo, cursando a sua engenharia de produção, tiver dificuldade, não se esqueça, entra no site www.eadvideos.com.br, que a gente sempre vai ter um plano específico, um plano bom para que você possa conseguir ter um bom desempenho dentro da graduação. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos, pessoal que vai prestar, pessoal que está na dúvida, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, para que a gente possa esclarecer cada vez mais dúvidas. Então, um forte abraço e até a próxima!